Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou José a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e lhe dizei: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, tudo o que tens, e ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos. Chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. E esta notícia se ouviu na casa de Faraó: Os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã. Tornai a vosso pai e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. Não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José lhe deu carros,
conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas e vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou, semelhantemente, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. Despediu os seus irmãos, dizendo: Não contendais pelo caminho. Subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é o governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe falou, e vendo ele os carros que José enviou para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que morra. Partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Bezeba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito. Certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Bezeba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviou para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele. As filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron, Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez, Zerá, e Onã. Porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Hezron e Amuel. Os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Os filhos de Gade: Zifion, Egi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Arali. Os filhos de Azer: Ina, Ivá, Isvi, Berias, Será, a irmã deles, e os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó estas 17 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On.
E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rois, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jazer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gozen. Então chegaram à terra de Gozen. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen, e, apressando-se, lhe lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é a vossa ocupação? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Goze, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo que têm são vindos à terra de Canaã. Eis que estão na terra de Goze. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é gravíssima na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Goze. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Goze, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenou. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que,
compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Nos dá pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José lhe deu pão em troca de cavalos, em troca de ovelhas, de vacas e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e lhe disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possui os animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Nos dá semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, lhe fez passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goze, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, te rogo que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Te rogo que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel, assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã,
e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel, no caminho da terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Éfrata. Ali eu a sepultei, no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. Então os fez chegar até ele, e beijou-os e abraçou-os.